no ar o Alerj Entrevista. Hoje vamos mergulhar no universo cultural do Estado e conhecer de perto o trabalho da Comissão de Cultura da Alerj. Aqui no estúdio, o deputado Zaqueu Teixeira, presidente da comissão. Bom, deputado, vamos começar falando já da comissão, né? Quais foram os principais avanços da Comissão de Cultura da Alerj em 2015? Olha, 2015 foi um ano muito produtivo para a cultura. Nós iniciamos fazendo um debate profundo com a sociedade civil, identificando que o sistema estadual de cultura precisava ser criado. E aí esse debate foi importante porque nós tínhamos o projeto de lei tramitando na Casa Civil entre a Secretaria Estadual de Cultura e a Secretaria da Casa Civil, e deu tempo de fazer um profundo debate com a sociedade e com os atores culturais. Isso fez com que, quando a lei chegasse na Assembleia, nós já tivéssemos todo um amadurecimento da sociedade, dos atores e gestores culturais, para propor as mudanças que a lei precisava sofrer quando chegou nesta casa. E assim foi feito. E foi uma lei muito produtiva, porque muitas emendas foram aproveitadas e nós podemos dizer que é um marco referencial para o país, porque nossa lei é uma lei muito avançada, que entende as disparidades regionais, a necessidade de fazer um incentivo cultural maior para a região da Baixada Fluminense, região metropolitana e interior do estado, porque todos os recursos eram muito concentrados na capital, que tem a sua pulsação cultural, mas tem uma prefeitura que participa ativamente. E ao passo em que você via em que os equipamentos fora do coração da cidade, do Rio, estavam, digamos assim, num segundo plano. E nós, com a lei, conseguimos fazer essa inversão de valores para que, de fato, houvesse o incentivo a essa produção. E a preocupação também de fazer o investimento no pequeno produtor, naquele que está iniciando, naquele que precisa de fato dos incentivos do Estado para que ele amanhã se torne um grande produtor e que não precise mais das mãos do Estado para que possa colocar a sua produção cultural, a sua arte e aquilo que ele desenvolve, né, a serviço de todos. Então, foi uma lei muito importante, fruto desse debate, do amadurecimento que fizemos. Tanto que a Comissão, né, Estadual de Cultura, ela tem a representação das 10 regiões do estado. Houve, depois da promulgação da lei, várias conferências para que cada região escolhesse o seu conselheiro. Nós temos um Conselho Estadual de Cultura que vai deliberar a política pública cultural. Nós temos um plano que foi aprovado nesta lei, dando aí uma perspectiva de investimento dos próximos 10 anos. Então, é uma lei muito importante, um marco na cultura, e eu tive o prazer de estar à frente da condução desse processo no Parlamento Fluminense. Agora, diante dessa crise financeira do Estado, como fica a lei? E aproveitando que o senhor falou do programa, como funciona o programa? Nós não podemos colocar todos os nossos problemas na crise. A crise afeta todo mundo, mas temos que entender que na cultura você tem um trabalhador da cultura que faz a sua produção. Não é pelo fato do país viver uma crise que você tem que dizer o seguinte: nós não vamos mais fazer cultura. Nós não vamos... Imagina se o gestor se desse ao luxo, não, eu não vou mais fazer o carnaval. Ora, o carnaval vai existir. O gestor, querendo ou não, o que ele precisa é, de fato, conseguir dar uma infraestrutura que o Estado possa garantir a segurança, que possa garantir uma infraestrutura, para que você, de fato, consiga estimular as atividades culturais, né? Estamos aí, o carnaval às portas. Muitas prefeituras cruzaram os braços, colocaram a culpa na crise. E eu acho isso de uma falta de sensibilidade muito grande com a cultura e com o nosso sentimento. O Rio de Janeiro, a cultura é muito viva, né? É uma característica nossa muito grande. Vai muito além da capital, claro, né? Porque às vezes o gestor pensa o seguinte: eu tenho que fazer um grande show, um grande evento, e ao invés de usar a criatividade de patrocinar
as pequenas iniciativas, sem precisar de grandes recursos. Então, no momento em que você está numa crise, é o momento de você também ter criatividade, de você ter, de fato, mostrar que você é um bom gestor, que vai conseguir desempenhar as suas funções nas dificuldades. Porque com dinheiro é muito fácil. Quando o dinheiro está jorrando para as cidades, é muito fácil fazer as iniciativas, dizer que é o melhor, que eu faço, que eu aconteço. Agora nós temos que ver, de fato, quando tem um aperto. Quando tem um aperto é que você vai identificar qual é o bom gestor, quem é o bom prefeito, quem é o bom governador, que vai manter as atividades do Estado funcionando, claro, numa participação do Estado maior, mas que, de fato, nós não podemos deixar de levar em consideração que nós temos aí em toda a produção cultural uma gama de trabalhadores que vivem e sobrevivem da cultura. Com certeza. Eu vi um comentário do senhor que eu achei bastante interessante, inclusive, que o senhor fala que, é bom investir em cultura para diminuir um pouquinho o investimento para não ter que gastar mais em segurança pública. É claro, porque você veja bem, a juventude, nós temos aí uma juventude que passa por um processo em que ela não se identifica muito com o processo formal da educação. A escola não consegue abraçar essa juventude. E a cultura é um excelente caminho para que você crie perspectivas, que você crie novos caminhos para que essa juventude possa se enxergar, possa colocar para fora aquilo que é de bom. Essa energia tem que ser aproveitada para o lado positivo. E a cultura tem essa característica de você jogar para fora o seu lado positivo e demonstrando a sua arte, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento dos saberes que vêm das raízes, que são coisas que, como é que você pode desconsiderar, né, o sambista, o passista, que já vem isso na veia desde criança, né? Aquele que está ali, né, fazendo atividades, que gosta da pintura, que gosta do desenho. Então você tem na cultura uma vasta gama de saberes que podem ser aproveitados, principalmente para essa juventude, para que ela também se encontre, para que ela se enxergue, e eu vejo que é um caminho fundamental para que a gente não tenha amanhã que está investindo em mais segurança, mais polícia, mais carros, mais viatura, mais armas. Eu acho que a cultura é fundamental para que a gente tenha as saídas positivas na sociedade fluminense. Deputado, como funciona na prática o Programa Estadual de Cultura? A Secretaria Estadual de Cultura é que é responsável. Então, essa é uma responsabilidade do governo do Estado. Então, a Secretaria tem as suas superintendências, que é responsável por cada segmento. Você tem lá o segmento do audiovisual, você tem o segmento, né, dos teatros, você tem o segmento da leitura. Então, cada segmento da Secretaria, aproveitando o potencial da lei, vai desenvolver programas e projetos para que você, de fato, faça a implementação da lei. E com relação aos incentivos também. Ou seja, os projetos vão para a Comissão Estadual de Cultura, né, o Conselho vai deliberar quais são os projetos que deverão ser apoiados dentro de uma política estadual, onde é que serão feitos os investimentos. Então, essa é a participação central da sociedade civil, participando do Conselho Estadual de Cultura, porque com isso ele vai poder deliberar as políticas públicas que entendem que devam ser, de fato, apoiadas e implementadas, saindo apenas da vontade do secretário de Estado, ou seja, você tem um compartilhamento, né, de direcionamento daquilo que você entende como política cultural. E quando você tem um grupo reunido discutindo para deliberar determinada política, você tende a errar menos do que uma única pessoa que toma a decisão. Bom, deputado, o Plano Nacional de Cultura, aprovado em 2010, previa a adesão aí de 12 milhões de trabalhadores ao Vale Cultura até 2020, né? Agora, o Ministério da Cultura está propondo a diminuição dessa meta para 3 milhões de beneficiados. O senhor acredita que dessa vez as projeções são mais realistas? Na verdade, você precisa de uma grande mobilização do segmento empresarial para que você, de fato, consiga implementar o Vale Cultura, porque é uma obrigação em que as empresas acabam entendendo como sendo necessárias. Então, nós fizemos aqui uma audiência com o Ministério da Cultura e eles explicaram a metodologia, a forma de utilização
do Vale Cultura, e nós percebemos que a gente precisa dessa mobilização, ou seja, o setor empresarial, os sindicatos precisam estar mobilizados para que o direito à cultura, de fato, passe a valer. Então, você colocar o direito à cultura nos contratos coletivos, nas deliberações coletivas dos trabalhadores, é fundamental para que as empresas façam adesão. Então, esse é um ganho a mais que precisam ser entendidos aí pelos sindicatos e por todos aqueles que atuam, né, na proteção do trabalho, para que você consiga, de fato, alavancar e ter o acesso ao Vale Cultura. Porque é um valor que a empresa vai disponibilizar para que a pessoa possa escolher, né, a forma de utilizar aquele vale. E você tem que ter a empresa que faça adesão para fazer a concessão do vale, e você tem que ter também os produtores de cultura, livrarias, onde tem shows, cinemas, que recebam o vale. Porque o patrão ajuda a fomentar a cultura, enquanto a pessoa que recebe aquele vale, ele vai à sua disposição, ele vai escolher, não, esse mês eu quero um livro, no mês seguinte não, eu quero assistir uma peça de teatro, no outro mês não, eu quero assistir um bom filme. Então ele pode, dentro daquele valor estabelecido, utilizar para o seu exercício do seu direito à cultura. Então são as duas pontas que precisam estar unidas: os trabalhadores, os produtores e os patrões, né, que acabam concedendo aí esse vale. E a participação do governo que junta essas pontas na política de incentivo. Existe alguma previsão de adesão aqui no estado do Rio de Janeiro? Tem várias 2020, né? Iniciativas no estado de adesão. O que a gente precisa é avançar nessa adesão. Então, a nossa relação com os sindicatos e com os trabalhadores é fundamental para que a gente consiga levar isso, tanto para o sindicato patronal quanto o sindicato dos empregados, a necessidade de garantir esse direito. E, da mesma forma, fazer a difusão no estado para que os produtores culturais tenham o acesso a receber o vale. Vamos para um breve intervalo, é rapidinho, a gente volta já.